Vai aparecer Agora sim. Agora sim. Então, olá, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas à terceira mesa do terceiro webinar Diálogos Contemporâneos sobre Território, Ambiente e Sociedade do PPG-TAS. Eu sou a professora Mayna Pirajá, né, sou geógrafa, e como o nosso PPG-TAS é multidisciplinar e abarca diversas temáticas que dialogam com território, ambiente e sociedade, nós trouxemos essa terceira mesa, né, nosso terceiro encontro do webinar, né, Diálogos Contemporâneos. Dessa noite será a temática Direito à Cidade, Mercado Imobiliário e Remoções Forçadas. Bem, para falar um pouquinho sobre os nossos trabalhos, né, que vêm sendo desenvolvidos no PPG-TAS, eu sou líder do grupo de pesquisa GAM, né, que é Grupo de Estudos de Áreas Metropolitanas, que é vinculado ao programa, né, o PPG-TAS. O grupo se estrutura em duas linhas de pesquisas principais que têm em comum interesse pelas transformações urbanas, socioespaciais, né, territoriais, em contextos metropolitanos, e urbanos e metropolitanos. E eu tenho duas linhas de pesquisa, né? Linhas de pesquisa. Uma é governança, gestão e desigualdade social. Então, essa linha de pesquisa se debruça sobre os processos de governança urbana e metropolitana, com ênfase na maneira como o poder público, o setor privado e a sociedade civil se articulam ou não, ou se enfrentam, né, na produção do espaço urbano. Então, a gente busca compreender como diferentes agentes constroem estratégias, né, redes de influência e mecanismos institucionais para atuar sobre o território e como essas dinâmicas impactam na distribuição desigual de recursos, né, de infraestrutura, de serviços, né, direitos urbanos, né, direito à moradia, né, direito à cidade, como vamos falar hoje, né. Então, aqui, nessa linha de pesquisa especificamente, nós trabalhamos com temas como políticas públicas urbanas e habitacionais, participação social e modelos de gestão territorial, conflitos fundiários e processos de exclusão socioespacial, o papel do Estado e do mercado imobiliário na estruturação das cidades, né? Os arranjos institucionais criados pelos governos para a gestão e planejamento de serviços públicos, inclusive essa é a temática específica. Eu trabalho junto com o Observatório das Metrópoles, né, que é um grupo em rede, é um INCT, né, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, do CNPq, e é o Observatório das Metrópoles com o Núcleo Salvador. Então, nessa temática específica sobre os arranjos institucionais, eu trabalho com esse conjunto com o grupo de pesquisa em rede, Observatório das Metrópoles, né, junto com a professora Laila, que trabalha com uma outra temática, mas também faz parte do Observatório das Metrópoles, né, Núcleo Salvador, e a professora Aparecida Neto Teixeira, que também está aqui, né. Mas, especificamente na mesa de hoje, né, eu trabalho com a minha segunda linha de pesquisa, transformações socioespaciais e dinâmicas imobiliárias. Então, essa segunda linha de pesquisa foca nas transformações do espaço urbano e metropolitano provocadas pela ação do capital imobiliário, tanto do setor residencial quanto no turístico. Então, nós analisamos como os interesses imobiliários, muitas vezes articulados a grandes empreendimentos, políticas públicas e lógicas de valorização do solo urbano, de ver a cidade como negócio, que a gente fala tanto em aula, né? Cidade como negócio, cidade como mercadoria, né? Com valor de troca e não valor de uso, né? Provoca um processo de reestruturação espacial, de segregação, né? De fragmentação urbana. Então, temas ligados a essa linha de pesquisa, que nós trabalhamos especificamente, nós temos expansão urbana e verticalização, produção de enclaves residenciais, né, e turísticos, reestruturação de áreas costeiras e valorização de territórios específicos, rede de coalizões de poder entre agentes públicos e privados, impactos sociais, ambientais e culturais das transformações urbanas, a reprodução do espaço urbano como expressão do capital e do poder. Então, são temáticas bem específicas, né? Os integrantes, eu como líder, né, e os integrantes também do GAM, né, do Grupo de Estudo de Áreas Metropolitanas, nós já publicamos vários artigos, né, eu sozinha ou com os nossos integrantes, né, em revistas bem qualificadas, como livros, capítulo de livros, análise de eventos, né, apresentações em eventos científicos, né, inclusive teremos uma mesa do grupo de pesquisa específico na CEMOC, então para quem quiser, quem quer tem o interesse, né, de conhecer mais o grupo de pesquisa, né, o GAM, teremos na CEMOC uma mesa específica,
né, para falar sobre as nossas temáticas, o que os nossos integrantes estão trabalhando, né. Sobre essa temática de hoje, nós temos vários trabalhos já publicados, e eu nem falei, não vou nem comentar sobre os trabalhos de artigo, né, eventos, essas coisas assim, mas trabalhos que foram produzidos dentro do PPGetais, desde a iniciação científica até o doutoramento. Então, e eu só estou tirando especificamente sobre a mesa de hoje, né? Nós temos da iniciação científica as coalizões dominantes do capital imobiliário residencial no litoral da região metropolitana de Salvador. Alguém está com o microfone aberto. Com Mariana Santana, né, que está aqui hoje também, que vai falar um pouquinho. Enclaves residenciais urbanos em Salvador, fragmentação e segregação socioespacial, de Cíntia de Jesus, também integrante do GAM. O TCC de Mariana também, a produção do espaço da borda atlântica da região metropolitana de Salvador, por meio do turismo, o caso do município de Mata de São João. Esse TCC em específico foi considerado os melhores TCCs da UFSAL, inclusive foi publicado em revista bilíngue, A4, sobre turismo, né? Camaçari em Transformação, Impactos Residenciais Urbanos, de Ana Cedrais, que também apresentou o trabalho na Câmara de Vereadores lá de Camaçari. Produção do espaço urbano, crescimento imobiliário no entorno da Avenida Aliomar Baleeiro, Salvador, né, de Marcos Oliveira. Reprodução do espaço urbano de Salvador a partir da ótica do capital imobiliário residencial. Análise da rede de colisões e impactos na governança, de Mariana, né, que eu fui orientadora dela desde o PIBIC, eu estava comentando até desde o início, do PIBIC e também no mestrado, e também no doutorado, né, eu sou orientadora dela no doutorado. Poder, cidade e sociedade, transformações socioterritoriais, articulações e conflitos em Barra dos Coqueiros, Sergipe, que eu trabalho tanto com municípios da região metropolitana de Salvador, como também municípios da região metropolitana de Aracaju. Então, eu trabalho pelo menos com 2 municípios, né, Aracaju e Barra dos Coqueiros. Então, articulações e conflitos em Barra dos Coqueiros, Sergipe, a partir da edificação da ponte Construtor João Alves, isso foi um trabalho de Ives Dutra, né, também do mestrado. Reprodução do espaço urbano e verticalização na orla atlântica de Salvador, Bahia. Impactos socioambientais no bairro da Boca do Rio, de Silviane de Jesus, também mestrado. Entre ventos do tempo e marés de concreto, transformações socioespaciais e a trama dos interesses públicos e imobiliários no bairro da Boca do Rio também, Salvador, Bahia, de Vinícius Cerqueira, terminou tem pouco tempo, né? E eu fui co-orientadora, a orientadora dele é a professora Laila. Quando a ponte cruzou o mar, tem a configuração espacial e coalizões de poder em Barra dos Coqueiros, Sergipe, que é Mariana, né, que está fazendo o doutoramento na Universidade Federal da Bahia em Geografia, eu estou orientando ela lá. E capital imobiliário e os enclaves verdes urbanos, o caso do Parque Vale Encantado, em Salvador, Bahia, de Luana Nascimento, que faz, desculpa a minha voz, né, está falando hoje o dia todo. Luana Nascimento, que faz mestrado na UFBA, e também compõe o grupo de pesquisa GAM. Então, vocês podem ver, nós temos, e para não me alongar mais, né, há uma diversidade significativa de pesquisas desenvolvidas que se relacionam diretamente com a temática da mesa de hoje, né, e a gente vem construindo isso desde a iniciação científica, né, TCC, né, com o pessoal da graduação, do mestrado e também do doutorado. Também dentro da nosso PPG, né, mas também ligado, acompanhando alguns alunos, né, que terminam saindo, indo para outras universidades, como a UFBA, e aí a gente também acompanha, orientando lá também. Né? Então, para não me alongar mais, né, passa agora a palavra à professora Laila Moradi, que também irá mediar a nossa discussão nesta noite. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas, né? É um prazer, né, revê-los, né, ver os alunos aqui, os nossos egressos também, né, dizer que esse é um momento de partilha importante dos grupos de pesquisa, dizer que a gente, né, tem construído uma relação de cooperação, tanto interna como externa, né, que vem cada vez mais se consolidando. Eu vou apresentar um pouco também das minhas pesquisas,
Hoje vamos concentrar na pesquisa do Grupo Territórios em Resistência, vai ter um outro webinar e a gente vai falar mais sobre o Grupo de Planejamento e Desenvolvimento Municipal com a professora Mayna também. Vou apresentar, né, as pesquisas voltadas à questão do direito à moradia, dinâmicas urbanas e direito à cidade e remoção forçada, que estão os projetos que estão na linha de pesquisa Sociedade, Política, História, Cultura, Dinâmicas Territoriais e Ambientais, na linha 1 do programa. As pesquisas relacionadas, né, a essas temáticas do webinar de hoje, elas estão concentradas em vários projetos de pesquisas, todos eles são projetos de pesquisas transversais, né, tem muitas camadas que eles vão, na verdade, se ampliando. O eixo 1, que é Reforma Urbana e Direito à Cidade, Desafio para o Desenvolvimento Nacional, Mayna já falou um pouco dele, está ligado ao Observatório das Metrópoles. O objetivo é desencadear a reflexão coletiva sobre o projeto de reforma urbana e direito à cidade, no contexto da crise do capitalismo brasileiro, construir contranarrativas progressistas e redistributiva e apresentar propostas concretas de projetos, regulações, instrumentos de ação que podem ser adotados com a finalidade de avançar a realização dos objetivos da reforma urbana. Então, esse é um projeto que a gente vem, né, trabalhando junto com o Observatório das Metrópoles, mas não só com o Observatório das Metrópoles. O segundo eixo do grupo de pesquisa, voltado a essas temáticas, né, direito à moradia, reparação plena integral, elementos para a composição dos danos materiais e imateriais, a gente vai falar mais na frente sobre ele. Desse projeto se desdobra a minha Bolsa de Produtividade CNPq, dinâmicas imobiliárias em territórios populares em Salvador, projetos de infraestrutura, remoção e reparação integral, e o projeto, que é né, esse eixo de pesquisa tem uma metodologia pesquisação, né, identificação das violações de direitos humanos, e forma coletiva de construir a matriz de danos junto com as comunidades do bairro da Paz, Jardim Abaeté, Vila Romana, quilômetro 17, e Vila Romana, né? Esse projeto da linha 2 é um projeto desenvolvido por 2 grupos de pesquisa, da professora Aparecida Neto Teixeira, Gestão Democrática das Cidades. Ops, está andando aqui sozinho já, né? O terceiro projeto de pesquisa, deixa eu voltar aqui só rapidinho, o terceiro projeto de pesquisa, ele vai se desdobrando também a partir desse, né, desse olhar desses territórios que estão enfrentando o processo de remoção. Esse terceiro eixo de pesquisa, projeto institucional, transformações do mercado imobiliário pós-Covid-19 no Brasil, analisa os territórios recuados e ameaçados e os territórios conquistados e ampliados. E aí é que a gente vai analisar, né, na cidade como um todo, essas dinâmicas imobiliárias, como é que elas estão acontecendo, né? É importante dizer que, né, desses projetos de pesquisa, né, vocês podem depois olhar melhor, né, os resultados, várias em andamentos ainda, mas alguns projetos já, né, acabaram tendo uma publicação de resultados parciais da pesquisa, né, tem um artigo meu e da professora Aparecida, no livro Reforma Urbana e Direito à Cidade, organizado pelo Observatório da Metrópolis, também organizado pelo Observatório da Metrópole, a publicação Observatórios das Metrópoles nas eleições, Um Outro Futuro é Possível, em Salvador, também em relação, né, ao direito à cidade, tem sido construído com redes de pesquisa, movimentos sociais, universidades, vários eventos, né, eventos que também partem de uma pesquisa anterior, como esse, Seminário Moradia Popular e Políticas do Centro Salvador, Rio, São Paulo. Ainda na questão do direito à cidade, também a partir de um trabalho muito
muito extenso, né, com iniciação científica, vários alunos de iniciação científica da graduação de arquitetura e urbanismo, pesquisa com apoio da Fundo da Casa, em articulação com os movimentos e comunidades do Centro Antigo, no momento, inclusive, do Despejo Zero, elaboramos, né, de forma coletiva, participativa, pesquisa e publicação, de uma maneira bastante diferenciada, inclusive com a própria lideranças populares sendo autores, né, não só, né, um processo de escuta, né, mas sendo autores desses artigos, como é o caso da luta contra o banimento racial, a campanha Despejo Zero no Centro Antigo de Salvador, onde professores, pesquisadores e lideranças, né, são autores desse trabalho. Tem apoio do Fundo FAPESP, tem a FAPESP apoiando também. Elaboramos também de forma coletiva, né, com estudantes, pesquisadores, iniciação científica e entre universidades, esse dossiê Formas Periféricas de Morar, através de uma escuta do que, né, que é o entendimento da comunidade, que é o direito à moradia, os enfrentamentos. Então, a partir de entrevista, roda de conversa, foi construído esse dossiê, Formas Periféricas de Morar, e também artigos específicos, como Nossos Passos Vêm de Longe, Mulheres Tecendo Resistência e Luta por Moradia Digna, Direito à Cidade. No segundo eixo, Direito à Moradia e Reparação Plena Integral, a gente, então, tem uma série de etapas e tempos, e isso vem acontecendo já há 5 anos, desde 2000 a gente vem fazendo essa pesquisa. Então, começa lá na graduação, né, com um projeto, uma disciplina de habitação social, isso vai ganhando corpo, né, 2 grupos de pesquisa se consolidam nessa temática, Territórios em Resistência, Gestão Democrática da Cidade, liderado pela professora Aparecida. Criamos uma disciplina de extensão sobre essa temática, onde participaram mestrandos, doutorandos. A pesquisa, depois, ela tem apoio do Ministério Público, né, vários encontros com Ivanilton, Rodrigo, André, Joyce, estudante de graduação. Isso se desdobra no meu projeto de Bolsa Produtividade. Atualmente, não só esses projetos continuam, essas pesquisas continuam, mas agora com apoio, né, através do coletivo de estudos de extensão avançados da UXAL, com apoio da ProEst. Então, aí a gente tem todo, né, como é que é o que significa, né, a moradia digna e reparação plena integral, danos materiais e imateriais. Eu não vou ficar falando, porque aí a gente também vai ter uma mesa específica de pesquisa, e a gente pode passar nessa mesa de pesquisa mais detalhadamente, para poder dar, né, passar logo para Mariana e André e Ivanilton. Mas aí estão os princípios da reparação plena integral, investigação dos fatos, restituição de direitos, bens e liberdades, reabilitação física, psicológica e social, satisfação das vítimas, garantia de não repetição da violação, indenização compensatória dos danos materiais e imateriais. Sempre é um processo de pesquisação. E aí a gente tem trabalhado nessa comunidade, Bairro da Paz, Jardim Abaeté e Vila Romana, quilômetro 17, que são as comunidades onde passa esse projeto de mato por drenagem, que tem, né, sido conduzido de uma forma autoritária, através de remoção forçada. Então, algumas oficinas estão sendo realizadas nessa escuta, né, qualificada, todo um processo de educação de direitos humanos, envolvendo oficinas de entendimento do significado, da identificação, da violação dos danos materiais e imateriais. Tem acontecido desde o ano passado, né, os fóruns de extensão, né, através do ProEst, e todo esse trabalho tem sido, né, reforçado por esse coletivo de estudo e extensão avançados da UXAL. Também esses 2 grupos esse grupo de pesquisa
produziu alguns artigos já publicados, como esse, a remoção forçada e reparação justa e integral em territórios populares, a experiência de construção da matriz de danos, aí tendo a participação da professora Francine, Nadege, que foi aluna da arquitetura e urbanismo e extensionista também, né, iniciação científica, professora Aparecida. Recentemente, nós tivemos a publicação desse artigo Racismo Fundiário e Remoção Forçada, em Salvador. O terceiro eixo, né, da pesquisa institucional, ele nasce exatamente no momento da pandemia, uma disciplina interdisciplinar, reprodução do espaço urbano, rural e dinâmica imobiliária, que agora, né, é ministrada pela professora Mayna e eu, né. Então, esse terceiro eixo de pesquisa, ele começa com essa disciplina, aí ele vai ganhando corpo, submetido a um projeto de pesquisa para o CNPq, aí a gente começa a fazer esse cruzamento, né, porque está completamente conectada a relação da produção de espaço, né, o território popular e as dinâmicas urbanas do território conquistados. Então, a gente apresenta esse projeto para o CNPq, territórios ampliados e conquistados, e territórios recuados e ameaçados, as transformações no mercado imobiliário formal no período da Covid, analisando 2019 a 2022. São 4 cidades que vão ser analisadas, né, envolvendo o Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP São Carlos, a Unicamp, a Universidade Estadual de Maringá, a UFSCar e a Universidade Católica. Tentando toda uma metodologia, né, comum, né, às 4 universidades, né, visando essa análise das transformações do mercado imobiliário privado e popular, voltado para as implicações no território durante o período da pandemia. Vale a pena dizer que teve todo um trabalho aqui de coleta que envolveu quase 2 anos de campo, né, em um grupo importante de estudantes de iniciação científica. Aí tem toda a legislação permissiva, né, que os alunos que vão me apresentar logo na sequência vão estar detalhando mais isso. A gente fez um mapeamento dessas localização dos empreendimentos residenciais. Observem que a gente tem quase 23% de produção de habitação de interesse social, continua sendo concentrado no miolo, né? Todos esses pontos aqui, né, em vermelho, são a produção de habitação de interesse social que continua no miolo, mas a gente vai ter toda uma alteração também, né, produtos diferenciados que, principalmente no período da pandemia, começam a ganhar corpo, né, a questão do estúdio é um deles, né, também um processo de concertação em alguns pontos da cidade, como, por exemplo, no Horto Florestal, a gente vai ter uma série de agentes aí se reunindo nesse processo de concertação e alterando completamente uma parte desse bairro, com transformações que aí na cidade como um todo, supressão de vegetação, alteração da estrutura fundiária, alteração na morfologia da paisagem, a legislação permissiva, né, na orla, como já era um interesse do próprio mercado e uma própria orientação do plano diretor. Na orla a gente vai ter legislação permissiva, mas requalificação da orla apoiada pela prefeitura, executada pela prefeitura, 50% de desconto de valor da outorga onerosa. A gente vai ver uma série de imóveis antigos sendo demolidos em vários locais da cidade. Em relação aos territórios recuados, né, a gente tem, vou passar rapidamente, né, a gente tem, no período de um levantamento de 2010, né, a gente tinha uma produção de habitação de interesse social Minha Casa Minha Vida, se concentrada exatamente onde está, né, a predominância da população negra na cidade. Isso também vai acontecer em 2009 a 2019, e isso também vai acontecer, né, no levantamento que a gente fez de 2019 a 2022, só que tem uma diferença. No caso
no ano 2019 a 2022, poderia, né, parecer que tem, de fato, 23% de produção de habitação de interesse social, mas o que a gente observa é outra coisa, já que o programa Minha Casa Minha Vida, na faixa 1, ele foi eliminado nesse período, né? Então, o que a gente tem, resumindo, né, em relação aos territórios ameaçados, né? A gente tem comunidades ameaçadas ou vítimas de remoção forçadas, né? No caso da linha de trem do subúrbio, né, o processo de requalificação da rede ferroviária, né, ele vai estar removendo, né, próximo de 400 famílias, ainda esse número ainda está sendo atualizado, já que o projeto foi alterado. No projeto de macrodrenagem dos rios Mangabeira e Jaguaripe, a gente tem quase 400 famílias sendo removidas por esse processo de remoção forçada. No estudo que a gente fez, comunidades e ocupações do Centro Antigo, são todos esses símbolos em verde, né? Também no levantamento apontou várias imóveis, né, famílias em situação de ameaça. E o que a gente chamou bastante atenção na pesquisa é que onde antes era a área do miolo, onde estava a produção do Minha Casa Minha Vida, nesse momento a gente vê que, né, essa área aqui, esses imóveis aqui não estão sendo voltados para a população de baixa renda. Existe uma captura do mercado imobiliário onde tradicionalmente era utilizada para a produção de habitação de interesse social. Além dos empreendimentos imobiliários submetidos à cota de solidariedade, que, né, deveriam ser para provisão de habitação de interesse social e não foram, de fato, aplicados. Né? Essas são as oficinas dos grupos de trabalho, as oficinas que aconteceram em Salvador, em Maringá e no IAL. Aí um pouco dos resultados, né, que eu já falei ao longo do tempo, a participação das bolsistas de iniciação científica, Gabriela, Mariela, Messias, Miriam também, e aí a Maina já falou da pesquisa do Vinícius Cerqueira da Silva, né, na Boca do Rio e seu entorno, entre ventos do tempo e marés do concreto, transformações socioespaciais e a trama de interesse público imobiliário em Salvador. Vinícius acabou de defender agora, também na linha de pesquisa 1. Ivan Newton, né, a gente vai passar para ele vai tratar do processo de despossessão na Nova Canaã, na cidade de Santo Antônio de Jesus, no período 2018 a 2022, né, fez a tese de doutorado, ele vai apresentar, então não vou detalhar tanto aqui, não. E aí também a gente tem o André Augusto Araújo Oliveira, né, fez o mestrado conosco, no programa, a orientadora foi a professora Aparecida Neto Teixeira, a cidade dos ausentes e as políticas públicas de urbanização, análise da implantação do PAC UAP em comunidades do subúrbio ferroviário, Salvador. Então, Mariana, né, de Oliveira Santana, né, ela trabalhou a reprodução do espaço urbano na orla atlântica de Salvador, a partir da ótica do capital imobiliário, colisões e impactos da governança. Então, falei rapidamente, desculpe aí falar tão rápido, mas é que a gente precisava, de fato, passar a apresentação, que era exatamente para os nossos egressos, né, para que a gente possa socializar. O objetivo desse webinar é exatamente socializar e vocês conhecerem melhor o nosso programa, né? Essa é a questão principal, né? Hoje não foi detalhado nem por mim, nem pela professora Maina, porque a nossa intenção é de chegar, né, ampliar o conhecimento
do que faz o nosso programa Território, Ambiente e Sociedade, né? E aí a gente passa, então, a palavra para Mariana de Oliveira Santana. Depois poderia ser... Só antes da Mariana falar, se o André quiser fazer aquela introdução, André, né? Antes, se você quiser fazer, pode ser agora, pode ser na sua fala. Pode ser agora, pode ser na sua fala. Só você para nos acalmar, viu, André? Boa noite a todos os professores e professoras. Por quem passei, né? E pude ouvir e escutar também aos colegas que estão aqui. Então, hoje eu escrevi um poema que eu dediquei à professora Cida e à professora Laila, e eu gostaria de compartilhar com vocês, porque é dentro de um processo que a gente não se largou, né? Eu saí do mestrado, vim para o doutorado, mas continuo olhando para a Católica, sou da Católica, desde a minha formação em serviço social, passando pelo mestrado, e não tenho como não levantar essa bandeira, né, de ser UPSAL. E de estar, né, de ter pertencido ao mestrado, que foi bem na mudança, né, de nome, de planejamento territorial para território, ambiente e sociedade. Então, para não atrapalhar a colega, eu chamei o poema de Ateliê de Pensamento. E ele começa assim. Aqui se borda a cidade com linha de gente, fio de lembrança e nó de futuro. Cada palavra é uma pedra que canta, cada silêncio uma raiz que insiste. No terreiro da escuta, o respeito se senta na roda. Saberes se encontram feito rio com rio. Partilha se abre em gesto de pão quente, e o afeto acende como lamparina no breu. O direito à cidade não cabe em papel dobrado, nem em decreto de vidro. Ele se planta no chão dos quintais. Ele se ergue no corpo que não se curva. Contra a remoção forçada, ferida que arranca telhado e memória, levantamos as vozes como tambores de festa, lembrando que dano não se apaga, se repara. Há invisibilidades que doem mais que a pedra. Há ausências que gritam mais que o sino. Mas o ateliê é lugar de desesconder, de dizer o indizível em cores, de costurar reparação plena e inteira, com o fio das mãos que se reconhecem. Aqui, o impossível se aprende a andar descalço. A esperança faz travessia em jangada de palavras e a cidade, tantas vezes partidas, se reinventa em nós, porque não se apaga a vida que insiste, nem se cala o canto que nasceu para ser rua. Boa noite e vamos nessa. Uhul! Maravilha! Gratidão, André. Isso é que é coisa boa, gente. A gente continua de terça-feira se reunindo e trabalhando juntos. Isso é. E boas lembranças. Toda aula ele vinha com um poema novo. Ele começava a aula assim, por isso que a gente começou... O bom é que a gente continua recebendo, Mayna. Né? A gente consegue, né? Num turbilhão de situações, André manda, né? Está sempre acalmando a gente, acolhendo a gente. E principalmente continua, né, trabalhando com, né, o nosso programa, com a UCSAL, e com tantos grupos, né? Com o grupo DSN, Gestão Democrática da Cidade, Território em Resistência, o grupo do professor Tomás, do IAL, companheiro de pesquisa, enfim. Breve será publicado o livro de poesias. Sim, claro. Passo então para Mariana de Oliveira Santana. Boa noite a todos. Parabéns, André Augusto.
É uma pena não ter feito parte da turma, né? Da sua turma. Você teria sido uma grande honra escutar esses poemas, né? Antes das aulas, e que traz também, né? A nossa percepção, né? Os nossos estudos aí sobre a cidade. Muito bom. E deixa eu só compartilhar a apresentação aqui, porque a fala do André, ela me representa também, né? A UXAL é minha segunda casa, né? É um lugar de retorno, né? E eu sou muito grata por esse convite, né? Que foi feito aqui, para poder compartilhar um pouco da minha dissertação, né? De mestrado. A apresentação aparece para vocês? Parece sim. Então, eu sou Mariana de Oliveira Santana. Eu estudei na UXAL, né, desde a graduação, fiz licenciatura, fiz o bacharelado e fiz o mestrado. Sou orientanda da professora Mayna desde o PIBIC, né, sempre atuando aí nas pesquisas, né, sobre a produção do espaço na região metropolitana de Salvador, e agora no doutorado, analisando nessa produção do espaço, em Barra dos Coqueiros, na região metropolitana de Sergipe. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, professora. Bom, eu sou membro do GAN também, né, e desde então tenho desenvolvido pesquisas. No final eu vou mostrar um pouquinho dessas pesquisas para vocês. Mas hoje o convite aqui foi para trazer um pouco dos resultados, né, da minha dissertação de mestrado. E aí, né, o título, né, do meu projeto foi A Produção do Espaço Urbano na Orla Atlântica de Salvador, Bahia, a partir da ótica do capital imobiliário, coalizões e impactos na governança. E a escolha da cidade do Salvador não foi apenas, né, pelo fato de eu morar aqui, né, e a gente sempre busca investigar o espaço, né, onde a gente habita, onde a gente tem algum tipo de relação, de convívio, né. Acredito que a maioria dos pesquisadores funcionam dessa maneira. Mas também, a gente não está falando de qualquer cidade, né? A gente está falando de uma das cidades mais importantes do nosso país. A gente está falando da primeira capital do Brasil, né? E a gente observou nos últimos anos, né, um crescimento notável, principalmente de construções, né, imobiliárias, principalmente as verticais, em nossa cidade. Então, isso chamou a nossa atenção, né, esse neoliberalismo econômico que a nossa cidade tem vivido desde ali o final do século XX. E, então, foi nesse sentido, né, que a gente buscou investigar esse recorte espacial dentro da cidade do Salvador. Então, esse foi o meu recorte de estudo, né, pegando toda a Orla Atlântica, que eu chamei de Orla Atlântica, desde o bairro da Barra até o bairro de Itapuã. Na época da pesquisa, eu não trouxe o bairro de Estela Maris para análise, porque até então, né, eu defendi em 2021, e naquele momento, Estela Maris ela não apresentava uma notoriedade, né, nessas construções verticais. Então, eu deixei ela de fora da análise, apesar de ter muitas construções de condomínios, né, horizontais. Hoje, se eu fosse fazer novamente essa pesquisa, certamente, né, e aí eu já tenho um artigo embrionário também sobre isso, que está para ser submetido, sobre, né, a produção desses empreendimentos no bairro de Estela Maris, né, que tradicionalmente é um bairro horizontal. Então, Estela Maris ficou de fora por conta disso. Ao mesmo tempo que, como vocês podem perceber no mapa, eu introduzi o Estiepe e o Imbuí, né, por serem bairros que apresentaram esse crescimento imobiliário importante, né, grande, nos últimos anos. Bom, eu dividi os principais resultados da minha pesquisa em 4 partes, né, as transformações urbanísticas, as coalizões de poder, a governança urbana e os impactos socioespaciais. Vou tentar não me aprofundar tanto, né, devido ao tempo da gente, mas eu vou dar algumas, digamos, pinceladas, né, em algumas informações importantes a respeito desses temas. Então, começando pelas transformações urbanísticas,
os principais resultados, né, dessa pesquisa, o recorte temporal foi de 2006 a 2018, porque os dados, né, que a prefeitura disponibilizou era apenas de 2012 até 2018, né? De 2006 até 2011 eu não tinha dados. E aí eu estabeleci esse recorte temporal para poder, né, junto com os dados da prefeitura, poder coletar os dados que ainda faltavam, como eu vou mostrar mais para frente nos mapas que eu trouxe. Então, os principais resultados foram a flexibilização do gabarito, né, da orla atlântica, os prédios mais altos foram permitidos, a expansão da área de borda marítima para novos empreendimentos e o uso indiscriminado de instrumentos urbanísticos, que a professora Laila, inclusive, mostrou algumas coisas ali já. Então, a nossa cidade, ela tem planos no modelo que a gente conhece hoje, né? Já tem planos desde ali 1935, né, da Semana de Urbanismo, mas propriamente obrigatório ele vai vir, né, a partir da instituição, da Constituição e do Estatuto da Cidade, né? Então, o nosso primeiro plano, obrigatoriamente, ele vem em 2004, posteriormente 2008 e 2016. E todos esses planos, eles sofreram, né, processos, foram judicializados porque, primeiro, visou basicamente a elevação do gabarito da orla. Então, foi um plano concebido para atender os interesses do capital imobiliário, né? Algumas das principais associações que moveram o processo, por exemplo, foram associações conceituadas, como, por exemplo, CREA, Bahia, né? A Federação de Associações dos Bairros de Salvador, o Instituto de Arquitetos do Brasil. Então, não foi qualquer associação, né? Então, daí a gente já pode ter uma dimensão da problemática que esses PDDUs foram, né, para a nossa cidade. E não está sendo diferente agora, né? Quem está acompanhando está vendo aí que, pelos mesmos motivos, novamente, a gente está tendo conflitos, né, na construção do PDDU de 2026. Então, os principais, né, motivos foram esses, né? A falta da participação social, a falta, sobretudo, de estudos técnicos, né, para justificar tais alterações entre os PDDUs, né? O problema com o gabarito da orla e dentre outras coisas. Alguns autores vão dizer que esses PDDUs, principalmente o de 2016, foi um grande teatro democrático, porque as audiências públicas que aconteceram, primeiro, elas não foram suficientes, em números suficientes, né? E, como eu posso dizer, os horários em que aconteceram essas audiências públicas, o horário não permitiu uma ampla participação social, além da divulgação também, que não foi de modo adequado, né? Então, são esses os principais problemas que a gente teve entre os PDDUs, e no mapa à frente, né, trazendo aqui dentro desse universo do PDDU, a questão do aumento do gabarito da orla, né? Nesse mapa a gente consegue perceber, por exemplo, que entre o PDDU de 2008 e o de 2016, a gente teve uma redução considerável, né, da área de borda marítima. Então, vejam que em 2008 a gente tinha um recorte muito mais amplo, né, muito mais criterioso, poderíamos dizer, e, segundo o PDDU de 2016, na orla, por exemplo, da Baía de Todos os Santos, a gente não tem mais esse limite de borda marítima, enquanto que na orla atlântica, essa orla ela foi reduzida drasticamente, né? Neste outro esquema aqui, a gente percebe, né, um recorte que eu fiz, uma comparação do trecho 10 da orla, né, comparando, por exemplo, todas essas cores aqui no PDDU, segundo o PDDU de 2008, cada uma delas representa um limite máximo para a altura, né, na construção dos prédios. E quando a gente olha para o PDDU de 2016, a gente percebe que uma grande régua foi passada, ignorando
quaisquer aspectos, né, que poderiam existir ali. Por que que em determinada área a gente pode construir até tantos metros, em outras menos, né? Então, tudo isso foi ignorado, aspectos ambientais, aspectos sociais, né, demográficos, enfim. Então, não apresentou-se estudos técnicos que justificasse essa alteração. Na verdade, foi, né, um presente, que a gente costuma dizer, né, para o capital imobiliário, né, o plano da cidade sendo moldado conforme o interesse desses agentes. Nesse outro quadro aqui, fica ainda mais evidente, eu não vou detalhar ele todo por conta do tempo, mas, por exemplo, nesse primeiro trecho, né, a praia do Farol da Barra até o centro espanhol. Os trechos que antes, em 2008, né, podiam ter uma variação ali de 6 até no máximo 36 metros, no PDDU, né, de 2016, a gente vai ter faixas. Na primeira faixa, né, ali logo na borda marítima mesmo, de 36 metros, e na quarta faixa, mais no interior, né, do município, a gente vai ter permissões até de 75 metros, né? E como não bastassem todas essas alterações, a gente ainda vai ter um agravante, que é a utilização, por exemplo, da outorga onerosa do direito de construir, né? Que isso aqui ainda pode subir em 50%. Então, não houve um mapeamento, não houve estudo para dizer, olha, aqui pode ser aplicado a Transcom, aqui pode ser aplicado a outorga onerosa do direito de construir. Então, toda a cidade, teoricamente, está sujeita a esses instrumentos urbanísticos, né? Sem nenhum estudo que justificasse. Bom, e além disso, a gente também teve outra alteração importante, que é o estudo do sombreamento, né? Que antes, em 2008, a gente deveria considerar o horário de 8 às 15 horas, e em 2016 isso passou para ser de 9 até às 15 horas. Também, recentemente, né, a Odebrecht está tentando construir, já foi licenciado, está tudo dentro das normas do PDDU, mas a luta social é justamente questionando, né, esse PDDU, que tem muitas coisas, né, a serem questionadas. Mas estão tentando construir 3 prédios, se eu não me engano, né, ali na Praia do Buracão, no Rio Vermelho, e a população, né, ali tem resistido duramente, né, bravamente, tentando impedir essa construção, mas a Odebrecht alega que está tudo dentro dos parâmetros normais do PDDU, né? Claro que está, se foi, né, concebido para isso. Bom, no segundo ponto, as coalizões de poder, os principais levantamentos foram, né, as relações próximas entre o Estado e o mercado imobiliário, as estratégias políticas, como, por exemplo, o financiamento de campanhas eleitorais, que reforçam a influência privada, e também as evidências de uma rede hegemônica de agentes, né, como as construtoras, as incorporadoras, elites políticas, etc., que moldaram, né, continuam moldando esse espaço em benefício próprio. E aí, eu fiz o levantamento, né, o professor Gilberto Corso também e a professora Mayna também já trabalham nessa perspectiva, né, de analisar essa rede de coalizões, utilizando, né, esquemas, gráficos, enfim. E aí eu encontrei, né, as maiores doações individuais, né, não partidárias para a campanha eleitoral de 2012, onde os 2 principais concorrentes, né, a prefeitura, era o ACM Neto e o Nelson Peregrino. E nesse gráfico a gente consegue perceber, por exemplo, o nome de várias construtoras, como a Andrade Mendonça, a construtora Andrade Empreendimentos, Andrade Construções, enfim, fica evidente, né, nessa campanha de 2012, essa coalizão, né, esses interesses sendo plantados ali, porque não é uma doação, né, é um investimento, e isso vai ser cobrado em algum momento, né? Inclusive, a gente percebe, por exemplo, que alguns doadores do ACM Neto também doaram para o Nelson Peregrino, então não é uma questão partidária, é uma questão de investimento de fato, né? Independente de quem ganhar, né, a doação ela foi feita, o investimento ele foi feito, e esse retorno ele vai existir em algum momento.
essa coalizão ela vai se concretizar, digamos assim. Nas eleições de 2016, né, aí eu tive um pouco mais de dificuldade, porque eles não utilizaram mais o nome das construtoras, utilizaram o nome de pessoa física, mas eu fui atrás e consegui identificar alguns nomes, né? Por exemplo, o Fabiano Lemos de Brito, né? Ele é um sócio da Côncio Construções, o Luiz Fernando, né, mantém ligações também com a Kosovo de Engenharia. Então, continuaram as doações durante a campanha de 2016. Bom, e fechando esse bloco, né, das coalizões de poder, essas articulações ficaram muito evidentes em uma fala que o então prefeito, né, o ACM Neto, teve ao ser entrevistado, né? Ele colocou que queria ter os empresários do setor imobiliário como parceiros, né, visando o crescimento da cidade do Salvador, a fim de aquecer o mercado, né, aprimorar a máquina pública, que precisava ser informatizada e desburocratizada. Então, vejam o objetivo, né, da nossa prefeitura, né, colocar a cidade em ordem, melhorando a iluminação em pontos como a Orla de Salvador. Vejam que ele não coloca melhorar a mobilidade em bairros periféricos, melhorar a iluminação, a questão da violência nos bairros mais carentes da nossa cidade. Ele destaca a Orla de Salvador, né? Porque são grande parte dos pontos turísticos da nossa cidade, é onde os turistas frequentam, é onde a elite de Salvador, né, a elite econômica, mora e consome esse espaço. Então, o investimento, ele é direcionado, né? E aí ele conclui colocando que a política de incentivos fiscais, né, para a atração de empreendimentos e investimentos na capital. Salvador precisa voltar a vitrine para o país e a ser vista como tal. Que vitrine é essa? Né? A professora falou um pouco mais cedo também, né, da cidade como negócio. A cidade, ela é um objeto, é algo que está para ser vendido nessa vitrine, e essa vitrine, como nos recorda Weiner, ela é extremamente competitiva, né? Então, fica aí na fala do prefeito, né, mais uma dessas evidências da coalizão de poder entre aí a prefeitura e o capital imobiliário. Bom, com relação à governança urbana, né, a gente identificou o predomínio da lógica neoliberal e o empresariamento do planejamento. O poder público atua como facilitador do capital, promovendo obras e infraestruturas para a valorização, e a crescente judicialização dos PDDUs, né, revelando conflitos e disputas sociais. Então, como é que essas coalizões afetam a governança urbana, né? Então, o governo, ele deixa de cumprir sua função social, de manutenção ali da ordem, do bem-estar dos cidadãos, né? E passa a ser literalmente uma marionete na mão de um sistema capitalista que busca o tempo todo a mais-valia, né, o lucro da cidade na produção e na venda desses empreendimentos. A agenda pública, então, ela ficaria não só a agenda pública, mas o próprio orçamento público, né, ficaria refém, então, direcionado para atender o interesse dessa minoria. Chegando no último ponto dos principais resultados, os impactos socioespaciais, né? A Orla, a gente percebeu que ela é direcionada às classes de média e de alta renda, né? Coexistindo com bolsões de pobreza. A função social da propriedade e o direito à cidade ficam relegados a segundo plano, né? Talvez a terceiro plano, quarto plano, enfim. E a valorização imobiliária concentrada reforça as desigualdades socioespaciais existentes na nossa cidade. E aqui nesse primeiro mapa, que eu consegui espacializar o número de empreendimentos que foram levantados entre 2006 e 2018, né, o total de 341 empreendimentos, né? Então, possa ser que tenham mais, né, mas no levantamento, né, não só dos alvarás de construção, como eu falei lá atrás, que eu consegui com a prefeitura, mas um trabalho de formiguinha ali, investigando no site das imobiliárias, né, sites de vendas de imóveis, né, buscando informações de quando
esses empreendimentos foram lançados, quando foram construídos, né? Quem construiu, quem financiou e assim por diante. Então, dá uma média aí, aproximadamente de 12 empreendimentos, né, ao ano levantados dentro do recorte temporal da minha pesquisa. Aqui eu quis trazer algumas imagens para evidenciar, para mostrar, né, essa transformação do espaço. Aqui a gente tem um recorte do Parque Urbano do Vale Encantado, né, e no entorno desse parque esse que tentou-se, né, em uma emenda aí entre o PDDU de 2008 e 2016, se eu não me engano, em 2012, tentaram passar uma emenda que extinguisse, né, o Parque do Vale Encantado, né, mas aí a população protestou bastante, né, e com muito esforço conseguiram manter, apesar de que pedaços, né, significativos do parque têm sido cada vez mais consumidos, né, principalmente ali que a gente conhece agora, né, como Alphaville 1, né, que fica ali próximo ao parque, ao Shopping Paralelo. Nessa outra imagem a gente percebe no bairro de Itapuã e de Jardim de Armação, né, a comparação 2006-2018, né, através das imagens de satélite, também a gente consegue perceber, né, como que esse espaço foi ganhando, né, novas construções, os empreendimentos. Essa tabela eu trouxe para mostrar como que alguns dos principais endereços, né, dos bairros pesquisados, eles sofreram um valor, né, um aumento de valor significativo, né? Então, os principais bairros que apresentaram os maiores valores foram Jardim da Armação, Estiepe, Patamares, Amaralina, Rio Vermelho e Imbuí. E essa valorização, ela, claro, ela é fruto do investimento da infraestrutura, né, e da própria demanda da população que foi consumindo esses espaços, esses empreendimentos, mas também foi fruto de uma reforma, né, do governo ACM, quando ele resolveu fazer um recadastramento imobiliário, né? E apesar de ter sofrido também processo, né, de ação de inconstitucionalidade, até hoje as pessoas seguem pagando assim valores absurdos, né, de PDDU. Infelizmente meu pai foi vítima dessa política, né, do ACM, e a gente paga assim um valor absurdo em uma casa de periferia, né, que mal tem os serviços básicos, né, que toda a população precisa. Bom, no total, né, os agentes, né, construtoras e incorporadoras foram 89, né, eu fiz um recorte aqui do quadro que está na dissertação para mostrar quem são essas construtoras, a origem, né, o ano de fundação, e encontramos capital tanto estrangeiro quanto tanto nacional quanto estrangeiro. Então, a gente teve empresas, por exemplo, da Espanha, de Portugal, construindo aqui, né? Mas a maioria, né, a origem do capital é baiano, né? Então, tá aí algumas das principais incorporadoras e construtoras. Dessas, né, 9 delas, né, são as principais, né, em questão de quantidade de empreendimentos, a PDG, a Croma, a OAS, são as que mais construíram na Orla Atlântica, e essas 9 representaram, no período de estudo, 23% da construção. Nesse outro mapa, eu estabeleci um padrão, né, alto luxo, luxo e médio, e aí alguns critérios, por exemplo, alto luxo, eram empreendimentos com mais de 100 metros quadrados, vendidos na época a mais de R$1 milhão, né? Com 4 suítes, dependências, né, dentro do apartamento, enfim. E luxo, vai seguindo uma ordenzinha, eu não vou me ater aqui a esses detalhes para não tomar tanto tempo, mas está na dissertação, quem tiver interesse depois de ver com mais detalhes. Mas aqui a gente percebe que o padrão alto luxo, né, fica principalmente no bairro de Patamares e nos bairros da Bituba e da Barra, já consagrados, né, como bairros nobres da nossa cidade. Patamares seria uma novidade, se a gente for considerar aí os últimos
10, 15 anos. Nesse aqui, nesse mapa, eu quis evidenciar que, apesar de a gente ter o capital imobiliário como o principal agente construtor da Orla Atlântica de Salvador, a gente também tem outros agentes, né? Agentes que constroem na lógica da necessidade, né? Então, esses pontos em amarelo, essas manchas amarelas, são as comunidades que a gente tem na Orla Atlântica de Salvador, e que, apesar de eu não ter me aprofundado, né, nessa questão da produção de espaço através desses agentes, né, os agentes sociais, cabe um estudo, né? Então, eu não esgotei, não pretendia e nem poderia, né, pretender tal coisa, esgotar o estudo, mas fica aí, né, uma possibilidade de pesquisa, né, para como esses agentes consomem o espaço, como é viver, né, junto com a elite econômica de Salvador, né, enfim. Bom, e nesse último mapa, né, eu analisei também quem é que está consumindo esses empreendimentos de 1 milhão, 2, 3 milhões de reais, né? Então, eu estabeleci algumas faixas de salários mínimos, digamos que os mais pobres, né, ficam em Itapuã, em Pituaçu e na Boca do Rio. Patamares se destacou como bairro, né, com poder aquisitivo mais elevado, né, com as pessoas ganhando aí 10 ou até mais salários mínimos. E, por fim, né, as considerações finais, já me estendi um pouquinho aí, 6 minutos, né? A Orla Atlântica de Salvador confirma-se como um território estratégico do capital imobiliário, é um campo profícuo, né, para a produção, né, e reprodução desse capital. Os agentes produtores da cidade são sujeitos históricos e hegemônicos, e aí lá na dissertação eu dediquei um capítulo, né, para falar sobre isso, inclusive citei o professor, né, Pedro Vasconcelos, que tem um trabalho brilhante também falando sobre esses agentes, né, da construção da nossa cidade. O processo ele é conduzido por coalizões público-privadas que imprimem um modelo de cidade excludente, né, e a reflexão final quem fica a quem pertence a cidade, né, aos interesses do capital ou ao direito coletivo de seus habitantes. E embora pareça ser uma resposta aparentemente fácil de responder, né, como eu acabei de dizer, eu acho que existe muito campo, né, muito material para a gente explorar e lutar, né, principalmente, por exemplo, a partir de uma outra ótica, né, eu utilizei a ótica do capital imobiliário, mas utilizando, por exemplo, a ótica dos agentes sociais, como citei agora há pouco, né, utilizando, por exemplo, o planejamento insurgente. Então, é isso. A referência básica dessa apresentação foi a minha dissertação, está no repositório institucional da UXAL. E, para finalizar, né, algumas contribuições, né, outras que desejem consultar, minha junto com a professora Mayna, né, com a UXAL, enfim, alguns artigos e capítulos de livro, né, que foram publicados nos últimos anos, referente a essa produção do espaço, capital imobiliário, expansão urbana turística, né, na região metropolitana aqui de Salvador, e dentre outros estudos. Então, esses foram os resultados da minha pesquisa. Eu espero, né, ter contribuído aí, fico aberta também à discussão e a perguntas, né, que possam ocorrer. Obrigada. Obrigada, Mariana. Mariana sempre brilhante, né? Brilhante, Mariana. Parabéns, né? Parabéns pela profundidade, né? Serenidade, assim, todo um trabalho extremamente consolidado, que mostra também, né, esse processo todo da iniciação científica até o mestrado. Isso. As coisas vão acontecendo, né, porque tem todo um trabalho que vai sendo, né, costurado, tecido, né, e acaba sendo um pouco desse resultado mesmo, do trabalho de pesquisa da professora Mayna, da consolidação desse grupo, né? Parabéns. E a gente está continuando no doutorado, porque ela está fazendo doutorado em geografia, né?
fazendo geografia na UFBA e eu sou co-orientadora dela. E ela trabalha com Barra dos Coqueiros, outra região metropolitana, né? E trabalha com as catadoras de Mangaba também, ou seja, não só com a produção do espaço e Barra dos Coqueiros a partir da ponte construtor João Alves, mas também com as catadoras de Mangaba, lá que é a comunidade tradicional, né? Que foi afetada, muito afetada, com toda essa expansão lá e crescimento a partir do capital imobiliário residencial e turístico lá em Barra dos Coqueiros, a partir da construção da ponte construtor João Alves. Então, ela vai seguindo aí. Vamos passar para quem? Ivanilton. Depois a gente passa para as perguntas. Depois a gente passa para o André, né? Isso. André, e depois a gente faz as perguntas. Eu vou até tentar responder algumas coisas aqui já, para poder, talvez não dê tempo, né? Pode falar, Ivanilton. Pode. A palavra é sua, Ivanilton. Boa noite, pessoal. Boa noite a essa equipe docente. Saudade, vontade de dar um abraço em todos vocês. Dizer da satisfação que foi estar vendo vocês, claro que distante, mas é uma satisfação muito grande. E parabenizar pela iniciativa aí das discussões, dos diálogos. Nosso trabalho, eu vou fazer vou projetar aqui rapidinho. Está aparecendo? Sim, Ivanilton, sim. Não está aparecendo como uma apresentação, né, Pro? Aí você pode colocar naquele livrinho, junto da tacinha, que às vezes a tacinha dá um problema. Junto da tacinha tem um livrinho. Clica aí, que aí você consegue abrir. Embaixo, no rodapé, tem uma tacinha. Do ladinho da tacinha, no lado esquerdo da tacinha, tem um livrinho. Daí, se eu estou enxergando, eu troquei de óculos. Estou enxergando. Acho que é isso. Não conseguiu, não. Não, tem problema, não. Não tem problema, não. Esse trabalho vem resultando da tese doutoral e atualmente venho fazendo a produção de um artigo junto com a professora Laila, minha orientadora, a qual devo muito gratidão por todo o meu caminhar no doutoramento, e como eu fui acolhido, isso é importante para mim, enquanto docente também. E a gente vai falar desse território em disputa, né? A tese trabalha o conceito de acumulação ou despossessão, e, sobretudo, uma coisa que a gente descobre na tese, e que a gente fica muito entusiasmado dentro de um aspecto, é a forma que a comunidade resiste até hoje. A gente tem na tese um recorte de 2018 a 2022, mas esse processo continua e a resistência continua. Então, Santo Antônio de Jesus, como diversas outras cidades, tem uma história. E, contudo, inúmeras narrativas são silenciadas. Os conflitos normalmente privilegiam as vozes de grupos hegemônicos. Então, e o urbano, a gente sabe que constitui nas contradições, nas trajetórias periféricas e nas memórias populares, sobretudo de resistência. Como todos sabem, Santo Antônio de Jesus é uma cidade do recôncavo baiano, uma cidade que atualmente tem aproximadamente 103 mil habitantes, uma taxa de urbanização altíssima, acima de 90%, a maioria das pessoas vive nas áreas urbanas, e um espaço social muito, multifacetado, e contém enredamentos singulares. Entre esses, os espaços em disputas, no qual se entrelaçam com estratégias de poder e práticas de resistência, como é o caso de Canaã. Aproveito para lembrar a área onde está Canaã hoje,
Infelizmente não está conseguindo uma projeção. Para mim está parecendo uma coisa, para vocês outra. É uma área na BA 046, é a BA que faz a interligação entre a BR-101 e a BA 001, e vai até a Bom Despacho, né, a ilha de Itaparica, e é uma área de uma intensa valorização do solo urbano e de toda essa região. Então, com algum tempo que se fala da ponte, né, da construção da ponte, essa área ainda ficou mais valorizada e a gente acaba culminando em diversos processos de remoções forçadas. Então, assim, é importante dizer que Canaã surge em 2018. É uma ocupação que, mais do que um ato contingente, é um ato político. Um ato político de pessoas pobres que tentam converter a precariedade do acesso à moradia e afirmam que tem o direito de existir na cidade. Então, essa área é uma área que, alegadamente, pertence à Neoenergia Coelba, né? Então, e as famílias pobres foram ali buscar não apenas abrigo, eles enfrentaram e enfrentam com propriedade a seletividade do Estado e o monopólio da propriedade privada, que se evidencia de maneira brutal. A gente vê que é evidente que essa habitação popular hoje, sob a lógica neoliberal, ela tornou-se ainda mais vulnerável com o aparato jurídico, que ao invés de assegurar direitos, tem operado como um mecanismo jurídico político de despossessão. Então, a gente trabalha com essa teoria conceitual, que é a acumulação por despossessão, e, infelizmente, esse mecanismo jurídico acaba servindo para grupos hegemônicos. É importante salientar de algumas dificuldades para o trabalho, sobretudo porque algumas coisas ocorrem ainda em processo, o processo existe, com segredo de justiça, e toda vez para acessar esses documentos, era uma luta muito grande, tentando acessar toda essa documentação, inclusive porque, quando eu digo que a área alegadamente pertence à Neoenergia Coelba, a tese, ela surge de diversas dúvidas, porque essa área, na verdade, é uma área pública que pertencia à Coelba, que é privatizada em 1997 e doada posteriormente à privatização para a Neoenergia. Então, é uma área pública que foi cedida para a iniciativa privada. Então, a Coelba, como estratégia, ela entra com ação reivindicatória, né, ajuizando contra os moradores de Nova Canaã e tentando fazer com que as pessoas entendam esse processo como um processo de invasão. É uma estratégia jurídica que já vem se consubstanciando no Brasil há algum tempo, e a Neoenergia faz isso. Então, esses moradores, ao longo desse processo, cotidianamente enfrentam invasões, sim, aí da polícia, do aparato estatal, tentando fazer a demolição das suas casas. Então, assim, a gente vê que esse movimento de acumulação por despossessão é um mecanismo por qual o capital se expande para capturar esses bens coletivos, privatizando as terras e usando em favor do mercado. Como eu disse, é uma área que o mercado hoje tem grande interesse e assim, começa a surgir daqui de Santo Antônio de Jesus, em toda essa BA 046, como a BA 001, diversos processos de remoção forçada de pessoas por conta da possibilidade de duplicação da pista. Então, por que eu estou falando isso? Porque do trabalho começam a surgir possibilidades de novas escritas e abrindo precedentes para outros pesquisadores vindo trabalhar a questão da resistência de algumas comunidades. E Canaã serve bastante para isso. Canaã conseguiu apresentar para a gente
o poder dessa força coletiva, né? Então, lembrando o professor Milton Santos, ele mostra que o espaço urbano brasileiro resulta de uma racionalidade seletiva. E esse aparato estatal nos demonstra isso. Ele valoriza o capital ao mesmo tempo que desqualifica a vida popular. Então, a gente tem diversos autores hoje no Brasil discutindo essas questões, onde demonstra como essa arena judicial ela está longe de ser neutra, onde ela vem privilegiando os poderes hegemônicos, a própria colega falou aí agora, e reforça uma lógica excludente de política urbana. Também, o trabalho mostrou para a gente algumas dificuldades dentro do direito urbanístico. Então, que foi concebido para democratizar o acesso à terra e moradia, contudo, essa seletividade estatal vem causando tensões em diversos espaços do país. Então, a gente vê que a racionalidade neoliberal redefine diversos espaços urbanos e vem subordinando todos eles ao mercado. Não é diferente em Canaã. Então, Canaã evidencia esse processo de tentativa de remoção forçada, que isso vem acontecendo em diversas partes do Brasil, mas também nos dá um alento quando revela novas formas de resistência comunitária e como as pessoas buscando quando conseguem se unir e conseguem um apoio, apoio inclusive de pesquisadores, de grupos populares, das academias, ele consegue se empoderar para lutar contra isso e lutar inclusive contra esses mecanismos jurídicos, esse mecanismo jurídico estatal, como eu chamo. Então, assim... Ivanildo, você está no primeiro slide, acho que você não está passando, aqui não está passando para a gente. Eu deixei para o que não está conseguindo passar para mim. Tá. Agora passou. Eu até parei de mexer porque não estava aparecendo para mim, viu? Então, assim, dentro também dessa pesquisa, a gente tem duas questões centrais aí, que em que medida a ação judicial contra a Nova Canaã opera como um mecanismo de expropriação? E de que forma essa organização comunitária construiu práticas de resistência e territorialização capazes de atualizar o direito à cidade? Canaã passa por um processo onde ele consegue resistir a diversas ordens de demolição mesmo, dessa remoção. Então, Canaã consegue dentro desses embates jurídicos, resistir, sobretudo pela força coletiva da população, que não cederam às diversas formas de tentativas de retirada deles. Inclusive, atualmente, não fazia parte da minha tese, mas para o artigo agora, sim, a gente percebe que alguns desses grandes empreendedores começaram a comprar os lotes desses moradores, trocando por migalhas. Isso é uma prática que talvez seja comum no Brasil, mas que a gente precisa aprofundar isso. Então, é uma pesquisa que a gente adotou o tempo todo, uma abordagem bem qualitativa, que articulava análise documental dentro desse processo judicial, com a reconstrução também desse envolvimento na experiência comunitária com essas pessoas. Então, assim, foi uma escolha metodológica e também política, porque Canaã, eu posso afirmar para vocês, significa recusar sobre invisibilidade. Olhar Canaã é reconhecer o direito à cidade, não se apresenta como concessão, mas como conquista cotidiana. E isso a gente aprende com seus moradores em sua prática de resistência. Então, assim, Santo Antônio de Jesus, alguns autores, inclusive eu, qualifico como uma cidade média. E dentro dessa cidade, é uma cidade que tem um forte apelo comercial. Inclusive, e aí na minha tese aparece isso, Santo Antônio de Jesus é construído em uma história hegemônica, onde até hoje alguns tentam vender a ideia de uma capital para o recôncavo. E isso é muito forte dentro desse processo do mercado imobiliário aqui. Então, Canaã, para mim, e aí eu queria dividir isso com vocês, demonstra uma experiência
em escala local, mas que consegue demonstrar a face concreta das contradições do processo urbano neoliberal. Então, de um lado, Santo Antônio de Jesus, como eu disse, celebrada como um polo econômico regional, e de outra, a precariedade habitacional que assola diversas cidades no Brasil. Então, assim, isso é no naturalizado, essa luta por moradia. Inclusive, é uma das coisas mais tristes dentro desse processo que eu acompanhei de perto, é que, frequentemente, essa luta popular por moradia, ela é criminalizada. Então, ela é um dos artifícios jurídicos que se tem, é tentar criminalizar, tornar essas pessoas como criminosos, como vândalos, como pessoas, como bandidos, infelizmente. Então, esse litígio que eu falo para vocês, que envolve a Coelba e as famílias pobres dessa comunidade, não constitui episódio isolado, não. É uma expressão muito intensa dessa engrenagem ampla, ao qual o direito à cidade é sistematicamente tensionado pelo poder econômico e por instituições estatais, que atuam como mediadoras de exclusão. Dentro desse processo, gostaria de destacar, dentro da figura estatal, que um papel importante foi da Defensoria Pública, que a gente teve a oportunidade, e esses moradores que a gente está envolvido no processo até hoje, de ter defensores públicos, onde mostra que o Estado tem outras possibilidades. A gente fala dessa corrupção estatal, mas a gente também não pode generalizar. Então, é uma análise que permitiu a gente afirmar que a despossessão, esse processo, não se realizou não vai se realizar apenas em processo de privatização ou financiarização global. Também ele está nas rotinas mais comuns, sobretudo do direito civil brasileiro, tanto quando a defesa dessas pessoas, dessas propriedades, se sobrepõe ao reconhecimento da moradia como direito fundamental. Então, nesse contexto aí, o processo judicial que corre até hoje não apenas aplica categorias jurídicas, mas vem produzindo realidades concretas, principalmente criando insegurança permanente daquelas pessoas, são pessoas que vivem com medo, e também vem legitimando o deslocamento forçado em diversas outras comunidades, transformando essa população em sujeitos descartáveis, e isso é complexo. Dentro desse processo de transformar em sujeitos descartáveis, diversas pessoas que começaram a luta não estão mais ali, inclusive algumas lideranças, por conta desse processo de criminalização, foram perseguidas, alguns. Um dos principais líderes, que é, inclusive, um cadeirante, que é branco, ele saiu desse espaço, a professora Lari e alguns professores conheceram, ele construiu, junto com sua família, a casa, e hoje ele precisou sair, porque ele estava sendo ameaçado de morte junto com sua família. Hoje ele não mora mais em Santo Antônio de Jesus, mantém um contato com ele. Branco era visto por essas pessoas, por esse grupo hegemônico, como um verdadeiro... a pessoa que faria a diferença daquela comunidade. Pena que eles se enganaram, porque Branco plantou, junto com Luciana, sua companheira, uma semente de esperança para essas pessoas, e são pessoas que não saem, não se abalam saindo do lugar. Para mim, é muito difícil falar disso, que a gente mantém contato ainda constante com essas pessoas da comunidade, e alguns deles relatam isso. Alguns, por não ter outra opção, continuam no local, mesmo sendo ameaçado diuturnamente pela polícia, inclusive pelo poder público municipal. A última proposta, essa sim apresentada inclusive ainda em minha tese, tenta criar um espaço atrás dessa área, onde fica a Nova Canaã, saindo do espaço onde é uma área que não tem nem acesso pela BA. Então, assim, isso não saiu do papel e não vai sair, porque as pessoas de lá não querem ir para esse espaço. Na verdade, é uma área de difícil acesso, inclusive,
para eles conseguirem construir ou edificar novamente suas casas. A gente também pode dizer que Canaã mostra para a gente que, mesmo diante dessa engrenagem perversa, há uma potência muito grande de resistência. E aí é onde a gente consegue assim, ver nessas pessoas essa força. E na sala, eu preciso compartilhar isso, uma sala repleta de mulheres. As lideranças comunitárias são feitas de mulheres hoje, em sua maioria, é uma população, e elas vêm se organizando. Inclusive, a comunidade começou a criar algumas oficinas para conseguir fazer com que, politizar, inclusive, as crianças, os adolescentes, as pessoas, empoderar, na verdade, não é politizar, para não ceder essas pressões, esses mecanismos de opressão. Então, a comunidade conseguiu transformar, eu queria dizer para vocês, a ameaça em solidariedade, a precariedade em organização política e a ocupação em prática de cidadania insurgente. Isso me deixa muito contente e vejo como eles vêm fazendo. Então, do ponto de vista acadêmico, até para finalizar, eu acho que esse estudo contribuiu e vai contribuir para compreender alguns conflitos fundiários dentro de diversas cidades brasileiras, em especial em cidades médias, certo? E do ponto de vista político, eu acredito que a análise reforça que a efetivação do direito à cidade não se dará apenas por decretos ou planos normativos, mas pelo reconhecimento das comunidades como sujeitos ativos da produção do espaço. E Canaã prova disso. Canaã evidencia que planejar a cidade implica reconhecer os conflitos, politizá-los e transformá-los em agenda de justiça territorial. E como horizonte para algumas futuras pesquisas, já que o grupo tem diversos pesquisadores, eu chego à conclusão que é importante se aprofundar em análise de judicialização de conflitos urbanos, que é uma crescente no Brasil, é uma tecnologia de exceção que vem naturalizando as desigualdades, infelizmente. Outra é investigar o papel das cidades, como Santo Antônio de Jesus, cidades médias, são importantes laboratórios, tanto de políticas neoliberais como de resistências locais, e também examinar as formas de insurgência comunitária como práticas epistemológicas, capazes de produzir conhecimento situado e descolonizar o debate sobre a urbanização. E Nova Canaã, eu queria dizer para vocês, não é apenas um caso particular. Ele evidencia a expressão ampliada em diversas cidades brasileiras, de diversos territórios em disputas, que vêm atravessando longos embates de tensão entre o mercado e a vida mesmo. Reconhecer esse conflito e escrevê-lo no campo da luta democrática é condição para imaginar um futuro em que a cidade se realize como obra coletiva e direito a todos, e direito de todos realmente. Então, é possível finalizar dizendo para vocês, Canaã evidencia tanto esses mecanismos de acumulação por despossessão, quanto as práticas diferenciais de resistência que vem emergindo dessas chamadas margens. Essa combinação sugere que o direito à cidade não se realiza apenas como horizonte normativo, mas como invenção cotidiana, onde comunidades vulnerabilizadas produzem saberes importantes, territorialidades também capazes de desestabilizar essa racionalidade neoliberal. Então, pelo tempo, eu vou finalizar aqui. Infelizmente, eu não consegui apresentar o trabalho que eu passei para vocês aqui, no slide. Não tem problema, Tom, obrigada pela apresentação, o conteúdo, né, é um conteúdo importantíssimo, o seu trabalho, né, a partir da relação com a comunidade e a partir da análise processual, ele é inovador, né, a forma como você vai analisando o discurso, né, que está cravado no processo, esse discurso que é, de fato, excludente, mostra que nós temos aí, né, o setor judiciário, né, sendo um braço dessa política de exclusão, de que reforça a exclusão. Parabéns aí pelo seu trabalho, que
né, do doutorado e todo o trabalho que continua, né, porque você está produzindo, está escrevendo sobre isso. Vamos passar, então, só por causa do tempo, né, peço para você tirar a apresentação, depois a gente pode disponibilizar para o professor Pedro e outras pessoas também estiverem tão presentes. A gente passa, então, pode ser, Mainá, por causa a gente só queria dar uma justificativa, são 25, né, a gente vai estender um pouquinho mais, né, eu vou passar para o André, né, peço um pouquinho mais de paciência aí para a gente ainda fazer o debate. Abrir para as palavras, abrir para as perguntas. Então, boa noite a todos. Deixa eu tentar... Ai, cadê onde é que tá? Aqui. Vocês veem? Sim, André. Tá. Foi muito bom, né, rever Tom e conhecer Mariana e olhar essas duas pesquisas, porque me assim, eu sou assistente social por formação, deixa eu só... Pronto, vou começar daqui. Eu sou assistente social por formação, sou mestre pelo programa de Planejamento Territorial e Desenvolvimento Social da Universidade Católica, hoje Território, Ambiente e Sociedade, e atualmente estou doutorando em Arquitetura e Urbanismo pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, em São Carlos. O meu caminho dentro do serviço social foi olhar para as comunidades, né, vulnerabilizadas, me aproximar de movimentos sociais e buscar compreender os processos de luta por moradia e pelo direito à cidade. E aí eu vou me dedicar, nesse momento, a analisar a construção socio-histórica da invisibilidade urbana. Eu integro os grupos de pesquisa Território em Resistência, liderado pela professora Laila, Gestão Democrática das Cidades, liderado pela professora Aparecida, Território, Desenvolvimento, Sociedade e Natureza, liderado pela professora Cristina Alencar, e o IB, atualmente, o grupo de estudos fundiários urbanos do IAU, liderado por professor Tomás. E olhar para essas duas apresentações anteriores e olhar para mim hoje é entender o rompimento de vínculo que o Minha Casa Minha Vida ocasiona nas comunidades, nas famílias, né, quando desterritorializa e reterritorializa o espaço, olhar para o PAC, né, que foi fonte ali onde eu fui bebendo para construir a minha pesquisa no mestrado em 3 comunidades da suburbana, Alto do Bom Viver, Bananeira e Maria Isabel, e, para além disso, olhar para a fala de uma das moradoras dessa comunidade, que, ao estar numa audiência pública, não se viu representada no mapa e pediu a palavra e fez a seguinte pergunta: eu não existo? Essa pergunta é incômoda até hoje dentro de mim, porque eu fico me perguntando o que é esse eu não existo, e ao mesmo tempo vou me colocando nesse lugar também. Eu sou um jovem senhor de 48 anos, da periferia de Salvador, que saí da escola pública e não virei dado, né? Eu não fui para dentro dos dados que estão aí colocados para todas as pessoas como eu. Homem negro, periférico, de religião de matriz africana, que levanta a bandeira, inclusive, e que passa por racismos. Então, assim, eu sou esse invisível que ela também se viu naquele momento, e no momento em que ela fala isso e que gera esse incômodo, e ela repete isso de novo na minha pesquisa,
ela pediu para olhar o mapa, aonde ia passar o VLT monotrilho, que ainda não aconteceu. E a comunidade dela não estava representada, e era uma das comunidades, né, aonde teria também a passagem. E aí vem o primeiro lugar do meu olhar, que é o que eu chamei de a cidade dos ausentes, mas não o ausente, a pessoa que se ausenta de participação, e sim aquele que é ausentado da participação. Gerou muitas questões no primeiro momento dessa apresentação, e aí eu fui melhorando, né, como um menino que vai descobrindo o seu presente, e eu coloquei hoje a cidade das ausências, onde eu discuto resistência, coexistência e disputa de poder no território. Ali, no mestrado, olhando o PAC, vendo as comunidades sendo atingidas pelo dito desenvolvimento, e o que me faz pensar quando o Nego Bispo fala que toda vez que a palavra desenvolvimento ocorre, é colonialidade, e aí a gente tem que tensionar para ser contra-colonial. E eu fiquei pensando assim, a cidade dos ausentes, ou a cidade das ausências, na verdade, surge como uma categoria política e epistêmica, né? Ela vai surgir, ela é mais do que esse espaço de denúncia, ela é o gesto político, ela vai revelar potências dos invisíveis, a resistência dos corpos que são precarizados, e a produção da cidade feita nas margens. A ausência, nesse lugar, não é a falta, é a imposição. É ser forçado a desaparecer dos mapas oficiais. Mas também é estratégia, é recusar ser capturado pelo olhar hegemônico e afirmar outras formas de existência. Então, por que que eu fiz essa primeira apresentação me colocando inicialmente? Por ser esse que um dia, talvez, em algum momento, foi tentado ser colocado na ausência, ou ser invisibilizado. E aí olhar para essa invisibilidade como esse espaço causal ou provocado. O causal a partir das condições históricas, estruturais, que excluem grupos de decisões e da visibilidade pública, naturalizando a exclusão. E a gente pode pensar nas pessoas pobres, nos LGBTQIAPN+, nas mulheres, nos idosos, né, em comunidades, e essa invisibilidade provocada que vai acontecer a partir de ações deliberadas de apagamento, políticas públicas que ignoram territórios, que impedem a emergência de modos diversos de habitar o urbano. Essa lógica ela vai se manifestar nesses dispositivos físicos, como falta de saneamento, a ausência de uma representação cultural, e falando de cultura, não de folclore apenas, né? Não folclorizar a cultura, a ausência de narrativa, esse combate constante, cotidiano, dessa cidade frente à necropolítica urbana, né? É reconhecer a ausência como presença urgente. Não é quem decide que eu esteja vivo ou quem decide que eu posso falar. O que me lembra também a Grada Quilomba, quando ela fala, num dos textos dela, a Máscara, né, ela vai falar sobre o silêncio a partir da máscara da escrava Anastácia. E aí a contribuição desse olhar, né, desde lá do rompimento do vínculo, passando pela cidade dos ausentes, né, desse PAC, de transformar a ausência em potência, né, recusar o vazio, reivindicar a voz e a permanência, se inscrever no urbano as lutas cotidianas por dignidade. É uma pesquisa que cartografa conflitos e esperanças ao mesmo tempo. Ela mostra nas fendas das políticas públicas a tensão. E, ao mesmo tempo, a ausência do Estado, e essa tensão com esse poder paralelo que começa a ser colocado ali e que vai criando essa ação assimétrica
de silêncio e silenciamento. E aí essas comunidades elas vão, como Nova Canaã, como hoje o que eu estou olhando, a ocupação Quilombo Manuel Faustino, ou a ocupação Mauá, aqui em São Paulo, elas vão construir práticas de resistência, de coexistência e reivindicar sua permanência. Então, é mais do que retratar a vulnerabilidade. A pesquisa em si, o olhar em si, o que me leva a estar discutindo a ausência como potência, né, como categoria política e epistêmica, é visibilizar o que pulsa nos territórios, é reconhecer a ausência como não vazio. Eu não quis estar numa audiência pública, eu não quis o projeto que vai trazer uma melhoria, e reinscrever sentidos de insurgência nesse urbano. E aí é um convite, né, ao diálogo, uma reflexão, buscando pensar criticamente sobre os processos urbanos de exclusão, a escuta, me colocar à escuta cotidianamente, ativa e sensível, ouvir outras vozes silenciadas por projetos de modernização e construir, né, junto, reflexões que sejam potentes e necessárias de forma coletiva. É não chegar numa comunidade sendo só o pesquisador, mas pertencendo à comunidade. Não olhá-los apenas como objeto de estudos, mas repartir esse objeto com eles e nos tornarmos esses sujeitos de estudo. E aí, pensando na despossessão, a gente vai olhar muito além da perda material. A gente vai falar de despossessão, a gente vai se referir à perda, não apenas a perda da casa ou do terreno, também existe a perda simbólica e afetiva. É a quebra de vínculos comunitários, é a interrupção de memórias coletivas, é o silenciamento de histórias urbanas, são espaços que pulsam e vivem e que, quando acontece um processo de despossessão, você perde a relação com aquele vizinho, as famílias se separam, né? As famílias que acabam construindo o mesmo território, cada uma vai buscar um lugar, se não conseguir o viver junto, e os amigos vão se perdendo, porque vai ficando distante a possibilidade de ir visitá-lo, ou de estar com ele no cotidiano. E falar de remoção forçada é entender que ela é uma violência não neutra, né? Ela vai acontecer a partir dos grandes projetos urbanos, que traz essa modernização, que expulsa comunidades. A gente pode pensar no bairro da Paz, mas a gente pode pensar no centro antigo de Salvador, né, no centro histórico. Ela é uma vem também a partir da especulação imobiliária, que vai valorizar que territórios serão inacessíveis para que outros sejam acessíveis, e inacessíveis para quem aqueles espaços, como é o que está acontecendo aí no Pelourinho, em Salvador, e vai causar esse impacto desigual. Ela vai atingir populações negras, pobres e periféricas. Dentro desse processo, a invisibilidade urbana é aquilo que naturaliza a violência, a partir do não reconhecimento, né, das vidas, da cultura. Elas não são vistas como legítimas. Aquilo que, no momento, eu tenho, eu pago luz ou água porque fui lá e solicitei, passa a deixar de existir porque vira invasão. A comunidade que lutou para hoje se chamar Bairro da Paz, por exemplo, ou Jardim Abaeté, ela passa a ser local invadido, não local ocupado. A obstacularização, né, dos corpos e territórios vistos como barreiras do dito progresso, o silenciamento das memórias e existências apagadas do mapa oficial da cidade. E aí os 3 eixos de reflexão vai ser, a partir desses projetos urbanos, o mecanismo de expulsão através das políticas públicas, instrumentos urbanísticos que poderiam contribuir ou devem contribuir, né, para a melhoria para todos, e acaba causando esses processos de despossessão, de remoção e de exclusão. Os efeitos da perda de territórios, impactos subjetivos e coletivos, de perder a casa, vizinhos e memórias, como foi dito,
e esse lugar da resistência e da visibilização quando os movimentos sociais, quando a comunidade, quando o coletivo se aglutina para poder colocar, né, para fora tudo que está acontecendo, as opressões que estão acontecendo com eles. Então, é mais do que inspirar, né? É mais do que denunciar, é inspirar também, é enxergar a cidade para além dos mapas oficiais e dos discursos técnicos que diz vamos derrubar uma casa para passar uma avenida apenas. É ouvir e aprender com quem vive esses processos de expulsão, e que também inventam essas resistências. E aí, olhar para o direito à cidade é olhar a cidade como pauta e palco de disputa o tempo inteiro. Então, não é apenas sobre moradia, é sobre dignidade, é sobre vínculo, permanência, memória, pertencimento, futuro. É olhar o que está posto na dicotomia entre cidade aparente e cidade ausente, né? A cidade aparente é essa cidade é uma ilusão de plenitude e progresso. Ela exibe fachadas brilhantes e avenidas monumentais, ela esconde suas ausências e empurra os marginalizados para as sombras, ela prioriza o lucro e o consumo, negando a diversidade. E a cidade ausente, ela é essa geografia de exclusão, de silêncios e apagamentos. O invisível é o que se escolhe não enxergar, uma violência simbólica. Ela é construída nos vazios das políticas públicas e nas vozes ignoradas, e ela resiste através das práticas cotidianas de resistência e de tensionamento desse território. Então, todo o meu olhar da graduação até agora o doutorado é fazer esse espaço coletivo de construção, é convidar cada um de nós a participar de um processo de reconstrução, como Joyce Bert fala, e se a cidade fosse nossa, como é que ela seria? Né? Como é que a gente reconstrói a visibilidade e o direito de existir, desde os alicerces de formação da sociedade brasileira, entendendo que quando a gente pensa na urbanização no Brasil, a gente precisa romper com a ideia de neutralidade, né? A cidade ela não é apenas fruto do crescimento espontâneo, ela vai ser moldada por interesses econômicos e pela lógica do capital. É isso que gerou esse urbanismo excludente na nossa sociedade. É isso. Parabéns, André. Não é à toa que você está criando categoria agora no doutorado, né, André? Mostrando aí toda a sua evolução, sua força do mestrado para o doutorado. Parabéns por criar categoria, né? Tá criando categoria. É essa avaliação aí já qualificado no doutorado, né? Dar os parabéns também para a professora Aparecida por essa trajetória toda maravilhosa e só a gente sabe mesmo o que significou todo esse processo, né? Mas parabéns, muito, muito bom, né? Ver todos aí, Ivanilton, né? Ivanilton, parabéns também, Ivanilton, né? Sei o quanto foi difícil para você chegar aqui também, né? Parabéns aí por essa tese tão maravilhosa, Mariana também. Coloquei aqui o título da sua tese também, está já no repositório, vou até ler novamente aqui para quem quiser, né? Tese do Ivanilton está no repositório, processo de despossessão em Nova Canaã, na cidade de Santo Antônio de Jesus, Bahia, 2018 a 2022. Eu já tinha apresentado antes, falado antes, feito a chamada, mas estou reforçando aqui o título, que está incluso Santo Antônio de Jesus. Parabéns aí. Parabéns. Eu queria só agradecer ao André. Sempre é uma delícia ouvir André, né? Desde o tempo que a gente dava aula, com os poemas, a gente abria com os poemas, ou fechava com os poemas de André, e toda a delicadeza dele em falar, né? Propriedade em falar. É muito gratificante sempre ouvir André. Né? Ivanilton, muito bem. Eu vi o crescimento de Ivanilton, inclusive no doutorado, né? Fazendo parte da banca de doutorado.
E Mariana aí é minha filha, a gente fala de filha acadêmica desde da graduação, né? Parabéns aos três hoje, e agradeço também a todos, né, a paciência, hoje passamos um pouquinho, né, pedimos desculpa por isso, né, vamos tentar ficar sempre de 6h30 a 8h nos próximos, mas agradeço muito ao professor Pedro, né, estar aqui presente, a professora Kátia Benatti também, por estar aqui presente, a professora Aparecida Neto Teixeira, né, a professora Liliane também continua aqui com a gente, e os nossos alunos, né, que a gente consegue reconhecer aqui. Muito obrigada pela noite, ótima noite, né, a temática muito importante, e a gente vai seguindo, né, isso é muito bom, com os alunos, né, os novos alunos aí, com esta temática. Muito obrigada. O André levantou a mão, né? Vai lá, André. Vai lá, André. Eu queria agradecer, de verdade, a todos, né, aqui presentes. É muito importante, eu acho que o PPG Tais é especial e emocionei. Eu vou dedicar, né, ao PPG Tais aquilo que eu fiz lá no mestrado, não lembro se na qualificação, não lembro se na defesa, mas que é esse o meu lugar de fala. Olhando para Nova Canaã, que eu acompanhei um pedacinho lá quando o Ivanilton apresentou, olhando para o trabalho de Mariana, e eu achei lindo quando ela falou assim, também afetou o meu pai e a minha família, né? E então nós somos afetados por esse processo de desenvolvimento que só vem excluindo ou invisibilizando vozes. E tem uma canção do Zequete que diz assim: podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, porque eu não mudo de opinião, aqui do morro eu não saio não. Se não tem água eu furo um poço, se não tem carne eu compro um osso e boto na sopa, e deixo andar, deixo andar. Falem de mim quem quiser falar, aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. São esses os espaços, são esses os territórios, porque quando a gente vai para Minha Casa Minha Vida, aquelas pessoas que nunca pagaram, elas precisam aprender a pagar. Elas precisam reencontrar esse caminho. Não é que elas não queiram pagar, mas naquele momento a gente precisa entender que a sociedade brasileira, né, as comunidades, elas são sempre construídas como meu pai conseguiu um terreno e ele deixa um pedaço do terreno para o filho construir, o filho deixa para o outro filho e a gente vai subindo casas, porque é o lugar do afeto, né? São as praças que a Lê tanto falou também aí no PPG Tais, né? São esses os espaços de afeto. As comunidades são esses espaços. Eles estão sendo espaços colocados como marginais, né? De desordeiros, como o professor Pedro falou, daqueles que não querem as ocupações, né? Não querem ir para Minha Casa Minha Vida, escolhem para onde ir, não é bem isso. Então, é isso. Muito obrigado ao PPG Tais. E à Universidade Católica. Cida, te amo. Laila, você é meu coração inteiro. Cida quer falar, né? Tem a palavra. Abri aqui. Gente, eu quero parabenizar ao PPG Tais, na pessoa da coordenadora, a professora Liliane, por essa iniciativa de vocês, do webinar. Eu acho muito bacana, né, essa visibilidade e de mostrar, através das pesquisas dos docentes e principalmente dos egressos, e né, essa potência que são, né, essas pesquisas desse programa, que eu também hoje continuo fazendo parte como professora colaboradora, que muito me honra ser mantida no programa, e desse trabalho conjunto, né, que a gente desenvolve várias pesquisas conjuntas. Então, Mariana, excelente apresentação, eu já conhecia seu trabalho, né? Ivanilton, eu tive a oportunidade também de participar da sua banca,
né? André, que traz essa, enfim, né, essa costura aí que vem da graduação, mestrado e agora doutorado, e amadurecendo conceitualmente, né? Então, assim, gente, é de uma alegria que vocês não têm ideia para um docente, né, poder assistir isso, ver vocês assim voando com segurança, né? Então isso é o que vale tudo a pena, gente, porque às vezes a gente fica, nossa, é trabalho demais, é muita coisa, mas isso aqui compensa tudo, né? Então assim, ver vocês e ver essa produção do programa, dessa proposta, muito bacana. Já estou pensando em propor lá em políticas. Da gente fazer essas trocas, mas enfim, é isso, gente. Eu queria era parabenizar mesmo e dizer que eu acho que essa proposta é maravilhosa. E esse pertencimento, né? Que você vê que os egressos têm o programa, né, os docentes, então, super parabéns aí por essa noite aqui, por esse convívio aqui nessas horas, assistindo vocês. Muito bom. É isso. Muito obrigada pelas palavras, viu, professora Cida? Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada a todos e a todas. Vamos encerrar, né? Está na hora, 8h30 já. Tchau, tchau. Muito obrigada a todos. Tchau, obrigada. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigada, André. Obrigada, Ivanilton, Mariana. Obrigada, professor. Fica aí rapidinho. Vou ficar, pare de gravar. Tchau, Ivanilton. Muito obrigada.